Bom, pessoal, aqui temos a interface da MDB.cloud. Como vocês podem observar, aqui a gente tem já no início um resumo, né, dos dados que tem na base de dados. Então, vocês podem ver ligas quaternárias, unárias, quinárias, ternárias e assim por diante. Vocês podem ver outro tipo, né, de ligações entre o tipo de rede e o grupo de simetria, entre outras coisas, né, como um próprio heatmap aqui na tabela periódica de quantos dados tem de cada tipo de átomo, né? Então, aqui vocês podem averiguar basicamente um overview também com o número de entradas, materiais, usuários, um resumo geral, né? Aqui nós temos nossa aba de procura, né? Também apresenta a tabela periódica, onde a gente pode aplicar diferentes filtros, né? Então aqui são basicamente todas as entradas, e eu posso também, além de clicar num átomo, por exemplo, vamos clicar aqui em cobre. Aí aqui vocês podem ver que já ficou no menu de seleção cobre. Eu posso, por exemplo, colocar ferro, se eu quiser, ele já atualiza automaticamente. Eu posso também digitar na mão aqui, um tipo atômico, por exemplo, colocar níquel, ok? Aí eu coloco a vírgula, já vai aparecer selecionado aqui, aí eu posso desselecionar, então isso funciona basicamente tanto no código quanto no menu de seleção. Posso colocar todos ou qualquer um deles, né? Eu posso mudar basicamente, então aí eu volto aqui, faço uma nova seleção para ferro ou ferro, ok? Então basicamente você tem toda a flexibilidade para fazer essa query. Então eu vou deixar aqui somente uma entrada, por exemplo, vou apagar tudo aqui, aí ele já vai sumir tudo. Eu vou colocar somente, vamos ver, o estanho, ok? Que era um dos que tinha mais ocorrência lá no nosso heatmap. Então, aí eu posso também clicar nesse esquema análises. Nesse esquema análises, aí a gente vai ter todas as palavras-chave que foram inseridas por diferentes autores, né? Então, inclusive os nomes de autores, né? Eu posso ver aqui, por exemplo, aí eu clico na palavra-chave que eu quero ver, as que tem link, elas são clicáveis, né? Aí você já vê um histograma, por exemplo, Adalberto é o autor que mais ocorre, depois tem Augusto, Felipe, Pedro Henrique, aí aqui tem Carlos, Gabriel, Gustavo, e assim por diante, ok? Então, as diferentes autores, se você quiser procurar por autor, propriedades de banda aqui não tem nada clicável, só tem os valores, e daí você não tem, então ela não é procurável, né? Mas a gente pode ver pela fórmula, por exemplo, aqui o que mais tem, esse aqui é do tipo de perovskita, né? Anonymized Formula para as perovskitas. Então tem um grande base de dados de perovskitas, então ele já vai dizer se são formas, por exemplo, AB2, ABC, AB, ABC2D2 e assim por diante. Então, obviamente, aqui só vai dar ocorrências de perovskitas, né? Símbolos atômicos, então aqui ó, a gente tem o SE, S, TE, AS, P e assim por diante. Ah, eu selecionei o estanho, na verdade era o selênio que era o que mais ocorria. Então vamos deixar o selênio. Eu poderia fazer essa busca por aqui também, mas bom, eu já fiz lá pela tabela periódica, né? Então, eu posso colocar. Aqui tem coisas como detector, que isso aqui são para dados de absorção de raio-x. Então, não vai funcionar para o VASP, né? Eu também tenho aqui de elemento a borda. Isso aqui também é coisa de absorção de raio-x, né? Que a gente vai ter experimentos com a borda L3, a borda K, Facility. Então, vão ter diferentes coisas, né? Hubbard. Se tem Hubbard, por exemplo, falso ou verdadeiro, né? Então, vou ver só. Eu posso escolher se vai ter Hubbard ou não, onde vai ter o Hubbard, né? Qual tipo atômico está tendo Hubbard. Eu quero ver só o que tem, por exemplo, vamos lá, aqui tem alguns que não estão bem. Bom, tem condições periódicas, é quase tudo.
E, bom, as entradas de chaves a gente não entra nesse nível de detalhe, né? Então, basicamente aqui você vai ver N tipos basicamente todas as palavras-chave possíveis, né? Inclusive se tem alguma entrada suplementar ou não. Depois eu vou mostrar como é a questão da entrada suplementar, o tipo de estrutura eu já mostrei, né? Então, basicamente é isso. Aqui você vai poder navegar e ver tudo que é tipo de entradas possíveis que tem na base de dados, né? E à medida que a gente for adicionando dados, obviamente a gente vai tendo mais possíveis palavras-chave, ok? Então podemos também ver aqui, vamos ver só as entradas de VASP, que é o que nós mais temos entradas agora, e eu imagino que também, por hora, vai ser o maior interesse na base de dados. Então vou mostrar uma entrada para vocês, isso aqui é do artigo recentemente publicado, né, pelo Augusto de Leles, o Adalberto Fazio, o Felipe Crasso de Lima e o Pedro Henrique Sofia. Aí vamos entrar numa entrada deles. Aqui, então, a gente vai estar mostrando a estrutura cristalina do material, né? Você pode dar zoom, tirar zoom, girar aqui. Aqui tem as informações, uma descrição, né? Daí tem o link do paper e tudo mais, né? Tudo processado HTML, então sua entrada, se você colocar código HTML, ela vai interpretar quem é o dono e informações em geral, né? Aqui embaixo vocês vão ter, por exemplo, a análise da rede no espaço recíproco, né? E os pontos K, os quais ela foi plotada a banda. Aqui está carregando a banda, ok? A banda demora um pouco para ser processada, porque em geral são muitas e muitas linhas, né? Então tem que ter um pouquinho de paciência. À medida que a gente for melhorando o hardware da base de dados, essa velocidade pode aumentar, mas aqui a gente carrega, então, a estrutura de bandas. E nessa estrutura de bandas, então, a gente tem um gráfico que ele é, bom, interativo, né? Você pode vir aqui e pegar só uma faixa da banda, por exemplo, vamos pegar mais perto de energia de Fermi, aí a gente vê já que tem perto de energia de Fermi, você pode pegar e focar só numa região, se você quiser, né? Ou não. Então, isso basicamente a gente o usuário pode escolher o que quer, né? Ou voltar para o que estava antes. Vamos pegar aqui, então, a região mais larga, aqui perto da energia de Fermi, ou ir dando zoom. E aí e aqui a densidade de estados, né? Plotada ao lado. Então, você pode fazer as análises da maneira que achar mais interessante, né? E também tem os dados crus, né? Aqui. Aí são todos os dados da entrada, como foram feitos. Além disso, a gente tem informações suplementares, né? Que é um certo número de informações o qual o usuário, na hora de fazer o upload, ele coloca isso, né, em formato JSON, que é o que a base de dados processa, vai colocar isso aqui. E também você pode inserir plots, né, aí não interativos, que vão ser imagens, né, então você pode colocar aqui o plot que você achar que, por exemplo, com spin órbita, com spin órbita, sem spin órbita, como muda, né, a densidade de estados e projetada nos orbitais SPD, e assim por diante, né? Então, qualquer coisa basicamente que você quiser. E também tem os arquivos, né? Do próprio VASP, ou qualquer outro arquivo também que você quiser colocar. Aqui tem a citação do artigo, se você quiser fazer já para facilitar quem for te citar, né? E assim como os arquivos do VASP em si. Perfeito? Essa é a parte pública, digamos, né? Mas cada pessoa vai ter o seu usuário, né? Então, por exemplo, eu colocar aqui o meu usuário. Então, eu logo. Você pode pedir o seu login, a gente tem que aprovar, então só demora um pouquinho até a gente aprovar. Aí todo mundo tem o seu usuário de usuário, né? Então,
Aqui vai mostrar todas as entradas as quais eu fiz o upload. No caso aqui eu fiz o upload de algumas entradas de processamento de linguagem natural, que é outro formato que a gente tem suportado, além de VASP e absorção de raio-x. Então aqui eu vou ter basicamente a minha entrada, o texto do qual eu extraí os dados e o DOI do artigo do qual eu extraí o dado. Então isso a gente também já está aceitando, né? E também, obviamente, o que eu extraí também aqui, né? Que é, no caso, a fórmula de um óxido de alta entropia e a composição química dele e qual fase cristalina que ele tem. Aqui a gente não tem nada de informação suplementar, só tem o arquivo de extração, que esse arquivo de extração me dá justamente aquelas informações que estavam sendo mostradas lá. Aí eu também tenho acesso aqui ao log da minha entrada. Basicamente eu fiz o upload, depois eu fiz um compartilhamento, ok? Então aqui também outro compartilhamento realizado daí aqui por outro usuário de mim, que é do Antônio Augusto. Perfeito? E aqui eu também compartilhei a entrada com outro usuário, que é o Arthur Santos, que é o primeiro autor desse trabalho aqui. Então, deixa eu voltar para as minhas entries, que tem algo interessante que a gente pode fazer. Esses dados, como eles não estão públicos, então eles não vão aparecer onde eu coloquei lá antes, né? Mas eu posso criar uma coleção a qual eu compartilho com os revisores do artigo, por exemplo, né? Então aqui eu tenho 1056 entradas, aí eu posso selecionar todas da primeira página, eu venho aqui para a segunda página. Ele demora um pouquinho para carregar, à medida que eu coloco muitas entradas, né, 500. Aí eu vou selecionando de página a página, vocês veem que aqui está incrementando o número de selecionadas, até que eu selecionei tudo, né? Aí eu posso fazer uma share, aqui ó, como eu mostrei para vocês, eu já tinha algum share. Então eu posso colocar aqui test share, test share, e aí aqui eu crio, então, essa share. Aí aqui eu tenho um link, eu posso copiar esse link e aí eu posso então clicar aqui. Agora eu estou vou estar logado ainda com o meu usuário, mas ele já vai mostrar essas shares aqui. Não precisa estar logado de fato para mostrar. Então um revisor pode entrar aqui e ver a sua entrada, ver seus dados, né, escolher, clicar, baixar o que ele achar interessante, ok? Então, como aí ela tem um tempo de expiração, a gente deixa 1 mês, e se você quiser, você tem que renovar a cada mês, né, para ela não expirar e os revisores continuarem tendo acesso, né? Então essa aqui eu vou deletar, porque ela é de teste, né? E eu tenho outra aqui, que eu criei, por exemplo, no dia 5 de janeiro, ela vai esperar no dia 4 de fevereiro. Então esse artigo aqui está em revisão, eu posso simplesmente renovar. Então eu já acabei de renovar, agora ela vai expirar só no dia 11 de fevereiro. Aí eu vou renovando, né, à medida que o paper está em revisão. A gente não deixa um tempo muito maior, porque, bom, para não ficar algo eterno e que não tem muito sentido. E se eu deixar, por exemplo, 3 meses, eu acho que a chance de você esquecer é maior do que a cada 1 mês. Mas se tiverem sugestões de diferentes tempos, vocês podem me falar. Eu posso, obviamente, entrar de novo e visualizar aqui, ok? Então a gente tem isso. Isso é a parte de shares do que você já mandou. Você pode fazer o upload de um novo dataset. Aí, por enquanto, não tem tanta documentação, mas eu sugeriria que quem quiser fazer o upload de algum dataset entrar em contato. Aqui tem um resumo das minhas, como eu já tinha mostrado. Eu posso criar uma chave API também. E com essa chave API eu vou ter acesso à API. A documentação da API também vai ser publicada em breve, para não ter que interagir via site, via programática. Você vai no seu código Python ou outra linguagem que você achar melhor, você vai poder acessar esses dados da MIDB, ok? Então
Aqui você controla os seus próprios dados também, você pode mudar sua senha se você quiser, seu e-mail, né? Então aqui você tem acesso basicamente seus dados pessoais, né? Bom, então basicamente é isso, né? É isso que a gente tem por hora na nossa base de dados. E, bom, esperamos que mais pessoas possam contribuir. A gente espera que tenham receber dados de outros códigos DFT ou experimental ou qualquer tipo de coisa que vocês queiram armazenar, e a gente pode desenvolver em conjunto parsers, né, para esses diferentes códigos à medida do tempo possível que a gente tiver disponível. Muito obrigado, pessoal.